Mais uma dúzia, sim, claro. Faço aos alunos que nós temos, isto é primeiro ano, isto é uma cara, eu sou um garopa, isto é uma turma de Teoria e Metodologia do Direito. E a ideia aqui é nós fazermos uma abertura, também mental, a uma perspectiva que normalmente nem surge nos manuais portugueses. Manuais de introdução ao direito, manuais de metodologia do direito, nem referem, quanto muito há um parágrafo ou dois sobre a relação entre o direito e a economia, voltando àquele discurso infraestrutura, superestrutura, assim mais ou menos pós-marxista. Assumido ou não? Assumido ou não? Mas também se pode, embora que não para aquela discussão, se fosse para a discussão, até podíamos chegar a Gramsci e dizer que a relação de dependência até ao contrário, mas não vamos por aí. Mas dizer, o professor Mungaropa, ele certamente não vai confirmar, mas é hoje um dos maiores especialistas internacionais no domínio da análise económica do direito ou da escola Direito e Economia. Mungaropa foi um jovenzíssimo catedrático da Faculdade de Economia da Universidade de Lisboa, Universidade Nova de Lisboa. Já lecionou também a matéria na Faculdade da Universidade Nova e não sei se chegou a dar um seminário de mestrado na FDL, também na Faculdade de Direito de Lisboa. Neste momento, o Mungaropa leciona, aliás, é uma coisa que me a sorrir, porque é algo que seria impossível ser professor de Direito sem formação de Direito cá. Lá o que acontece é que pessoas sem formação de Direito tradicional, como o Dr. Boaventura de Sousa Santos, não lecionam Direito. Estão na Faculdade de Economia, ali uma coisa ao lado. Ele neste momento é professor de Direito na Illinois State University. A Illinois State University corresponde ao estado onde fica Chicago. A Universidade de Chicago, com crentes firmados nesta área, pensa, a Posner era lá, mas é a universidade pública que corresponde ao estado de Illinois. Ou seja, nós temos uma personalidade portuguesa aceite na terra-mãe, por assim dizer, da análise económica do direito. Será também uma das derivações da teoria realista norte-americana que predomina desde o final do século XIX, onde eles se afastaram quer da dogmática continental, quer também de alguma teorização de common law mais tradicional. Portanto, que os Estados Unidos têm uma maneira diferente de estudar o direito, procurando ver mais as razões de ser das leis e das decisões, para além de uma teorização fechada dentro de conceptualismo ou até mesmo de outras doutrinas mais recentes. Mas eu vou deixar as palavras, hoje eu sou aqui só um apresentador da Sessão para a Exatamente. Mungaropa, não vou dizer, tem aqui páginas em branco, mas aproveito para mostrar, estou a começar agora o curso, para mostrar que direito não é só código e jurisprudência, pelo menos explícita. Faz favor. Eu é que agradeço e controlo o tempo, que é para não falar demais. E do que eu vos vou contar um pouco, uma introdução muito breve à análise económica do direito, à direito da economia, e tentar também explicar porque é que isso existe nos Estados Unidos e tem levado o seu tempo a chegar à Europa continental e ao resto do mundo, mas o que nos interessa mais diretamente é a Europa continental.
E há duas coisas talvez que é preciso fazer. Primeiro é explicar o que é isto da análise económica do direito, porque mesmo entre juristas portugueses há alguma confusão do que é que estamos exatamente a falar, e alguns mitos e talvez ideias um pouco erradas. E depois perceber também um bocadinho a diferença dos Estados Unidos. O Sr. Marcelo já falou da questão do realismo, portanto isso é uma diferença fundamental, não é? Que o direito essencialmente norte-americano, mesmo dentro dos países anglo-saxónicos, é um direito que evoluiu a partir do realismo no final do século XIX. Não quer dizer que o realismo tenha sido uma invenção norte-americana. Na verdade, o realismo é uma invenção, como ela própria, alemã, ou pelo menos alemã escandinava, mas por razões que ainda hoje também são discutíveis, não teve uma expansão muito grande na Europa. É provável que parte disso tenha a ver com a Segunda Guerra e com o facto do realismo ter sido a doutrina jurídica seguida na altura pela Alemanha, enfim, pelo pensamento jurídico nazi, e portanto isso tenha de alguma forma condicionado a expansão do realismo na Europa. O realismo essencialmente o que diz é o direito não é o que está escrito, não é as decisões dos tribunais, é o que é que as pessoas entendem do direito. Portanto, o direito, o que interessa não é o direito como se diz a expressão, não é o direito dos livros, é o direito em ação. E, portanto, a pergunta é o que é o direito do ponto de vista da percepção que as pessoas têm desse direito. E por isso se chama realismo, por oposição ao positivismo. Não é? Evidentemente que o realismo evoluiu em correntes diferentes dos Estados Unidos, o que hoje se faz, enfim, começa a falar inclusivamente em neorrealismo, mas evidentemente que o realismo hoje é diferente do realismo de há 50 ou 60 anos, mas o realismo teve um impacto muito grande, não só na forma de pensar o direito, como na forma de ensinar o direito. Os Estados Unidos, a partir da Segunda Guerra Mundial, eliminaram as licenciaturas em Direito. Não há licenciatura em Direito. O Direito é uma pós-graduação. E a ideia é porque, para pensar Direito, as pessoas têm que ter uma formação em qualquer outra coisa. Não tem sentido ter formação em Direito, as pessoas têm que ter informação em Física, ou em Química, ou em Biologia, ou em Filosofia, ou em Sociologia, ou em História, para entender o Direito. E, portanto, o que se faz é faz-se o Bachelor Degree, não? A licenciatura, os 4 anos da licenciatura, em qualquer área, e depois daí é que se vai parar o Direito. O Direito é uma pós-graduação de 3 anos, que se faz a seguir à licenciatura. Isso, evidentemente, tem um impacto a vários níveis que não poderão entender, desde logo na formação, porque o tipo de formação que as pessoas têm é completamente diferente. Nível, evidentemente, de idade, quer dizer que as pessoas fazem Direito quando têm 26, 27 anos, não aos 18 ou 19. E a heterogeneidade de quem faz Direito, porque há pessoas que vêm com formação de Humanidades e de Ciências Sociais e há pessoas que vêm com formação de Ciências Exatas. Portanto, isso altera completamente a forma de pensar o Direito. E para vos dar exemplos, ninguém faz Direito de propriedade intelectual que não tenha uma licenciatura em Engenharia. Quer dizer, não há ninguém a fazer Direito de propriedade intelectual sem perceber de tecnologia. Ninguém faz Direito da Medicina, não é? A questão da responsabilidade dos médicos sem ser médico. São pessoas que têm formação em Medicina, que depois fazem formação em Direito. Portanto, isso evidentemente que dá um contexto muito diferente, porque quem faz esses direitos percebe os problemas concretos que se colocam. E, portanto, cria um ambiente muito diferente daquilo que nós estamos habituados na Europa, em que a formação é muito mais fechada. E isso, em parte, explica porque é que o direito da economia tem tido muito mais êxito nos Estados Unidos do que na Europa, porque evidentemente encontrou também um campo muito mais fértil para se expandir. O que o direito da economia faz, essencialmente, eu prefiro a versão de direito da economia que a versão de análise económica do direito, porque acho que o direito da economia dá uma ideia mais pluridisciplinar, mais multidisciplinar, que a análise económica do direito. Mas, essencialmente, o que faz é aplicar a metodologia da economia ao direito. E aqui há algumas confusões, não é? Porque há muitas pessoas, quando se fala de economia, que aquilo que lhes vem à cabeça é essencialmente aquilo que, tecnicamente, no fundo é macroeconomia. Quando fala-se de economia, parece que estamos a falar de inflação, e desemprego, e orçamento de Estado, e as contas públicas. Mas isso é um setor muito limitado à economia. Eu sou de formação económica e a minha opinião é que é, aliás, a parte menos importante e menos relevante e menos interessante da economia. Há muitos anos que já não olho para isso e há muitos anos que nem sequer dou isso nas minhas carreiras.
Aquilo que nós chamamos a metodologia da economia é aquilo que fundamentalmente vem da microeconomia. E aquilo que vem da microeconomia é pensar no comportamento humano. O que a teoria económica tem uma teoria sobre como é que o ser humano se comporta. E, nomeadamente, nós podemos partir de ideia mais geral, de coisas mais concretas, mas a ideia geral é que o ser humano responde a incentivos. E, portanto, isso quer dizer que se nós alterarmos os incentivos, o ser humano responde de forma distinta. É evidente que, quando se aplica isto ao direito, o que se pretende fazer e dizer é que o direito é uma estrutura de incentivos. E, portanto, como estrutura de incentivos, tem impacto no comportamento dos indivíduos. Agora, isto tem implicações que nós também temos que ter consciência. Deixa-me começar por pôr de lado aquilo que me parecem as confusões habituais e depois pensarmos um bocadinho naquilo que estamos a dizer para perceber o que é isto da análise económica. A primeira confusão que normalmente se tem é a confusão do objeto e do método. Quer dizer, pronto, isto é a análise económica do direito da economia e direito económico. Isto é a mesma coisa. Não é. O direito económico é um objeto, como direito da família, como direito constitucional, como direito civil, como direito penal. São objetos, são áreas do direito, ramos do direito, que se referem à regulação de uma determinada área do comportamento humano. Metodologias são formas de estudar essas áreas. Isto é, eu posso estudar essas áreas do ponto de vista económico, posso estudar essas áreas do ponto de vista da sociologia, da filosofia e, evidentemente, tradicionalmente, da dogmática jurídica. E, portanto, não podemos confundir o objeto com o método. Porque eu, basicamente, o que posso ter é como se fosse uma grelha, não é? Eu posso ter uma série de objetos, direito da família, direito constitucional, também direito económico, e depois o que tenho são metodologias, e eu posso utilizar a metodologia para analisar qualquer destas áreas. Posso utilizar a economia, posso utilizar a sociologia e posso utilizar a dogmática jurídica, ou a ciência jurídica, se preferir, de uma forma menos rigorosa. Portanto, eu posso aplicar qualquer destas metodologias em qualquer destas áreas. Eu posso analisar do ponto de vista económico o direito da família, o direito constitucional e o direito económico. Portanto, direito da economia não é direito económico, são duas questões diferentes. E o facto de haver áreas do direito que parecem que estão menos relacionadas com a economia, estão menos relacionadas com o objeto da economia. Mas em termos de método, eu posso utilizar a mesma técnica. E alguns dos exemplos que vos vou dar são, por exemplo, aplicações do direito da família, que podia ser uma área que se pudesse pensar bem isto do ponto de vista económico, não há que estudar ali, porque família e economia têm pouco a ver. Portanto, nós temos que primeiro perceber a questão do método. Trata-se de um método que se pode aplicar a qualquer área do direito. Não. É evidentemente que há áreas do direito que é mais fácil a aplicação do método que outras, e portanto também são áreas onde a aplicação do método está mais desenvolvida que outras. E fundamentalmente, há aplicações mais interessantes que outras. Pode haver áreas do direito que eu simplesmente não faço a aplicação do método, porque acho que não é o método mais relevante para estudar essa área. Mas isso não exclui o método, simplesmente uma questão de procurar a relevância do método na área. Portanto, temos que distinguir objeto e método. Depois, outra questão que também se confunde muito, aqui nos Estados Unidos é uma questão bastante polémica, é a questão entre o método e a ideologia. Não é? Quer dizer, confundir método e ideologia. É evidente que há métodos que podem estar ou podem ser mais ou menos próximos de determinadas ideologias por questões de afinidade dos critérios que se vai utilizar no método. Mas qualquer método é compatível com qualquer ideologia. Na verdade, o direito da economia, as duas pessoas mais conhecidas, uma delas é como já costumamos dizer, é o juiz Richard Posner, mas a outra pessoa é o juiz Calabresi, são pessoas que politicamente vêm de áreas muito diferentes. É evidente que Posner está muito à direita, o Calabresi está muito à esquerda. São as duas pessoas mais conhecidas da área, o que demonstra que a ideologia e a metodologia são questões diferentes. Agora, é evidente que depois é preciso saber distinguir quando se está a fazer um argumento meramente metodológico ou quando o argumento metodológico está a dar lugar a uma questão ideológica. E isso é preciso, evidentemente, saber distinguir. No direito nem sempre é fácil distinguir, porque o direito em si mesmo está sujeito, ou pode estar sujeito a interpretações ideológicas, porque a interpretação ideológica significa que se tem uma certa concepção de
como é que a sociedade deve estar organizada e, portanto, as ideologias variam naquilo que é a sua concepção de como é que a sociedade está organizada e, portanto, vão variar naquilo que é o papel do direito e a forma como o direito deve estar estruturado, obviamente.